Muito bem, estamos ao vivo, diretamente dos estúdios do Me Conte, depois de algum certo tempo fora daqui, com esse visual diferente, fazendo externas, a gente está de volta, hoje num programa super especial, o primeiro programa da nossa série, que a gente vai trazer mulheres incríveis aqui, mulheres que têm transformado vidas, e nada pra ficar aqui, pô, você vai trazer mulher e só tem homem falando aí, não, a gente está aqui com a Dani, que é a nossa sócia da produtora Me Conte Produtora, que está aqui com a gente hoje para trocar essa ideia com um convidada muito especial. A gente está aqui trocando um pouquinho, falando um pouquinho. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, muito edificada com os assuntos que a gente vai falar aqui. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, muito obrigada. E assim, hoje a pauta tá... Tá legal, tá legal. Já começamos com o pé direito. Que eu curto muito, né? Já começamos bem. Então, eu acho que é melhor você fazer as honras aí da nossa convidada. Claro. Então, assim, é surpresa ou a gente já pode falar ela aqui? O legal é que a gente faz um suspense, né? Um suspense, mas a gente divulga antes, tem nome, tem foto, mas a gente faz um suspense. A gente faz esse suspense, é importante, né? Mas ela é uma fera aí na gestão pública e voltada para mulheres, já tem uma experiência aí de mais de 20 anos. Né? Então, hoje ela faz parte da Secretaria do Estado da Mulher. Eu tenho muita honra de tê-la aqui, ó. Chega a me emocionar, porque, de fato, me conectei com ela no dia que eu tomei posse da presidência do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura em Nova Iguaçu. Foi o dia que eu a conheci, me conectei diretamente e não largo mais ela, né? E para mim é uma honra tê-la aqui falando de um tema que é muito importante para mim e eu não tenho dúvida que é mais importante ainda para ela. Sim. Então nada melhor que ela mesma se apresentar, Sim. né? Olha só, é legal deixar um ponto aqui que não foi programado. A gente tá quase fechando para semana que vem trazer outra mulher personalidade do Estado, tá comandando outra secretaria lá, que é amiga nossa, que é daqui de Caxias, e eu tenho certeza que não foi programado, mas as coisas quando tem que acontecer, acontecem da melhor maneira possível. Então o Estado está sendo muito bem representado por essas mulheres incríveis, eu tenho certeza disso. Então, já que é melhor ela se apresentar, até porque o currículo não é pequeno, né? Não é pequeno. O currículo é extenso. Seja bem-vinda ao nosso Me Conte Podcast. Carol Mendes, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. De fato, é uma honra. De fato, eu me emociono. Obrigada mesmo pela conexão que a gente tem feito, que acho que Mulheres Unidas aí, essa força tão importante para cuidar de outras mulheres, né? Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Gente, eu agradeço, Dani, por me receber, Me Conte, por trazer nessa data tão importante, né? A gente está aqui nesse mês que celebra o 8 de março, que celebra o Dia Internacional das Mulheres, e poder vir falar com vocês é uma alegria. Eu sou Carol Mendes, estou superintendente de autonomia econômica na Secretaria de Estado da Mulher, tenho uma trajetória de 20 anos na gestão pública, já passei por diversos órgãos, sou sul-mato-grossense, e aí o sotaque entrega, né, essa mistura de alguém que está aqui há mais de 12 anos, mas que traz consigo, né, toda a sua origem, a sua trajetória de alguém que vem de uma capital interiorana, que é Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que traz ali um pouco trago comigo a minha trajetória já da gestão pública no meu estado, onde eu passei pela política de juventude, passei pela política das mulheres, que foi, por acaso, o primeiro cargo público que eu tive foi em uma coordenadoria especial de política para as mulheres, lá 20 anos atrás. E aí, 20 anos depois, eu volto para este tema. E nesse intervalo, grande intervalo de vida, né, e de trajetória, onde eu fui mãe 2 vezes, onde eu troco de estado, né, e de vida, assim, no sentido de me reconectar e me reconstruir, porque meu estado, até por ser pequeno, e eu, quando vou para a gestão pública, eu já vinha do movimento estudantil, então já era uma figurinha pública, conhecida, vir para um estado como esse, que tem 14 milhões de habitantes, quase 16 milhões de habitantes, uma cidade como o Rio de Janeiro, uma super metrópole, e aí se reconstruir no sentido de me integrar enquanto figura pública. Então eu tenho muito orgulho mesmo de ter construído uma trajetória que fortalece mulheres, que fortalece políticas públicas voltadas para territórios vulneráveis e populares, e para juventudes. Por um longo período eu trabalhei com juventudes, especificamente com juventudes de favela, e aqui o Rio de Janeiro
A cidade do Rio de Janeiro me proporcionou ter essa vivência incrível, quer dizer, sim, eu ando e sei andar na Maré, ando e sei andar no Jacarezinho, ando e sei andar no Complexo do Alemão, e sei andar no sentido de conhecer onde é que tem as melhores comidas. Eu sou comilona, todo mundo que me segue aí no Instagram sabe que eu gosto de ter essa vivência local, né, por onde trabalhei, de conhecer onde moram as pessoas da minha equipe, onde é que tem a melhor pensão, que tem a melhor comida. Então, assim, e eu vivencio essa cidade, vivencio esse estado nos últimos 12 anos com muita intensidade. E acho que é por isso que eu consigo traduzir isso na política pública, porque tem, de fato, paixão, tem, de fato, muito orgulho, tem, de fato, muita curiosidade, assim, porque é muito diferente. Quando eu vim para cá, na minha cidade, a palavra favela não existia. A gente não sabia o que era isso, porque não existia favela. Eu tinha essa dúvida se lá existia isso. Agora já temos. Não, obviamente. Mas não igual aqui, não, né? É um outro conceito. Além de ser um outro conceito, a complexidade de problemas é imensamente diferente. Sim. Né? Mas há 20 anos, e eu olho isso para trás, tinha um olhar, tinha uma fala que beirava quase ao preconceito, dizendo: nós não temos favela. Como um orgulho de ser uma cidade que não possuísse favela. E favela é lugar de potência. Mas a distância e muitas vezes o poder midiático da forma como fala do tema chega para lugares como o meu estado, que é tão distante do Rio de Janeiro, como um ambiente da qual a gente não gostaria de ter. Né? E ter vindo para o Rio e ter trabalhado por tanto tempo com essa temática me coloca no lugar de dizer que este lugar é um lugar de potência, com muitas necessidades, efetivamente, mas é um lugar muito mais de potência e que se supera na necessidade. Então, e é até estranho, um pouco controverso, porque quando os gringos e os turistas chegam no Rio, eles querem conhecer as favelas, mas eles não querem ter favela onde moram, não. Exatamente. Mas quer vir para cá e quer conhecer. Exatamente. Então, assim, bem controverso, mas assim, nada... Beleza, assim, a gente tem outros estados do Brasil que também tem esse preconceito. Tipo, favela? Não entra ali, não. Não, lá onde eu moro não tem isso. E enche a boca, como se tem na favela... Vilas, como se não existisse... Tem outros nomes. Como se não existissem pessoas boas ali, pessoas que são... potências naquele lugar, como se só existisse todo mundo que mora na favela faz parte de alguma coisa errada. Não é assim que funciona. Não. Mas tem muita relação com o que é divulgado, né? Com a mídia, e a violência acaba assustando um pouco, porque aí acaba trazendo essa questão, né, da violência, e aí assusta um pouco, né? E eu acho que essa coisa de ter convivido com tanta intensidade, paixão e ao mesmo tempo com esse olhar, eu acabo me tornando uma figura que todo mundo que vem para o estado do Rio, seja do meu estado ou de amigos de outros estados, porque, enfim, já me conectei com outros estados ao longo da minha vida, eu levo nos lugares e as pessoas, assim, voltam e veem que o Rio de Janeiro é um lugar possível. Sim. Né? Além de ser lindo, é uma terra de gente muito boa e que vale muito a pena conhecer o estado do Rio de Janeiro de forma muito ampla, assim. Eu vou fazer um exemplo. Eu estive em São João ontem, tá? Fui numa hamburgueria de uma empreendedora. E que eu quero levar todo mundo para lá, assim. Meu próximo destino é levar todo mundo para São João. Efetivamente é isso, porque é maravilhoso o que ela faz lá. Né? Ela é uma empreendedora do nosso time, assim, das empreendedoras que estão se conectando com a Secretaria da Mulher. Consegui ir lá ontem à noite e falei: esse aqui é um lugar que as pessoas, meus amigos que vieram ao Rio de Janeiro, eu não tenho a intenção de levar o Leblon. E, aliás, a turma, quando vem, já me liga e fala assim: cara, eu gosto de sair contigo. Porque para ir para os lugares comuns, eu pego o Uber e vou. Assim, tu vai demonstrar pra gente um Rio verdadeiro, de gente que tá prosperando, de gente que tá construindo. E é isso, me coloco nesse lugar de quem divulga o estado do Rio de Janeiro com essa paixão de dizer que tem muita coisa maneira e nos lugares mais diferentes que as pessoas possam imaginar. Então, minha trajetória começa na gestão pública, 20 anos atrás, passo pelas políticas de juventude, pelas políticas de direitos humanos, aqui no governo do estado. Já atuei com empregabilidade para pessoas que estão em cumprimento de pena, né, na Fundação Santa Cabrini, então já trabalhei com esse público apenado, com adolescentes em medidas socioeducativas, e aí retorno para a pauta das mulheres esse ano, com muita intensidade, para a qual a gente vai um pouco aprofundar no bate-papo aqui. Mas é isso, a minha trajetória é uma trajetória
que vem do lugar da garantia de direitos, especialmente das populações mais vulneráveis. E é mais carioca do que muito carioca aí. Defende mais o Rio do que muita gente que nasceu aqui. E não posso deixar de falar, né? Um ponto que você falou aí, especificamente da Baixada, né? Então, assim, a Baixada, de fato, assim, o Rio, de uma maneira geral, é uma cidade acolhedora, as pessoas são bem acolhedoras, né? Mas a Baixada tem um potencial gigante, né? E a gente sofre demais ainda esse preconceito em relação à Baixada, e você vê, né? Eu não vou levar, se vir alguém aqui, um amigo, eu vou levar lá em São João para conhecer. Eu acho isso muito interessante e a gente precisa, de fato, trabalhar isso e disseminar. Porque a Baixada tem grande potencial, grandes mulheres, grandes empreendedoras, que têm essa característica um pouco, né, da cidade pequena, né, um município menor, né, então, assim, tem essa característica e acaba sendo mais acolhedor e mais chances de crescimento, né, potencial de crescimento. E uma coisa que eu tenho percebido, assim, eu conheço a Baixada, né, nesses últimos 12 anos eu já tive diversas vezes, em diversos momentos, é que os negócios as pessoas têm aberto novos negócios com uma perspectiva de construir ambientes do ponto de vista de layout, do ponto de vista da oferta de serviços, da qualidade dos produtos, muito bons. Sim. E num olhar que quer dizer exatamente isso, assim, conseguir dar visibilidade a essa potência e assumir essa potência para esse lugar. Então, assim, no papo que eu tenho tido com as empreendedoras, eu tanto no espaço que eu tive lá em São João, quanto tem a dona Maquita lá em Belford Roxo, se você pegar a loja dela do jeito que tá e colocar numa rua em Ipanema, cabe igual. Então, é a perspectiva de ofertar um serviço tal qual, e esses moradores dessas cidades, aqui como assim Caxias, também já fui aqui em uma loja de doce que tem muito próximo de onde a gente está, que é uma graça. Sabe, assim, que é super, que pode estar em qualquer ambiente, muito legal. E eu tenho visto que esse é um movimento, porque 10 anos atrás isso não era uma característica. Sim. Eu percebo que está tendo uma percepção local, territorial, de valorização e de demonstrar que bons serviços podem ser ofertados com layout bacana, sendo bonito, sendo legal, né? Assim, você não precisa sair daqui. Pode também, todo mundo pode circular. Mas as pessoas podem estar na sua cidade e ofertar um serviço de qualidade. Excelência. Né? E de excelência. Então, assim, eu tenho percebido isso com as empreendedoras, os homens também, mas em especial com as mulheres, de trazer essa perspectiva nova de um serviço que não custa tão mais caro por conta disso, mas que oferta uma possibilidade de qualidade que as pessoas, até no primeiro momento, perguntam por quê. Porque elas não estão habituadas, né, a ter esse serviço de qualidade. Fica assim, gente, por que tá assim? Né? Dá um olhar um pouco de estranhamento. Mas movimento é isso. Sim. Como eu venho do interior, eu digo isso. A gente só tem o gênero sertanejo, domina o Brasil, porque quando a gente está esquecendo uma música do Titãs e Chororó, me aparece um Gustavo Mioto cantando. E aí isso é movimento. Então significa que nós temos muitas duplas, aí a gente invade o Brasil. Sim. Então, quando a gente tiver muitos bons negócios, a tendência é só ter bons negócios. Porque as pessoas vão querer fazer parte do movimento. Então, é um pouco do que faz a música sertaneja. Eu digo isso muito para as empreendedoras. Muito bom você ter uma ótima concorrente. É o melhor dos mundos, né? Porque a régua sobe. E porque aí a gente vai olhando para como eu faço melhor. Por como a gente anda em movimento. É a lógica dos polos. Né? Assim, eu moro no centro do Rio. Tinha uma rua lá no Largo do Machado, que era extremamente escura. Não passava lá nem para receber dinheiro. Assim, muito ruim. E aí construíram um prédio novo e embaixo toda uma galeria de lojas de restaurantes. Tem italiano, tem peruano, tem naná. É a rua mais movimentada do Largo do Machado. Mas por quê? Porque tem um movimento gastronômico. Se tivesse um restaurante sozinho naquela rua, nem eu nem ninguém iria. Sim. Então, é uma percepção de que a tua concorrência não é ruim. A concorrência, pelo contrário, ela pode fortalecer, porque tem público para todo mundo. Eu não como peruano, eu como cebola. E é uma culinária
pautada na cebola. Sim. Eu não como cebola. Mas eu adoro o italiano, eu como o hambúrguer que tem do lado, e tem a carne, e tem não sei o quê, e que me faz. E eu também sei que tem lá o peruano para quem quiser ir. Então, eu tenho dito muito isso com as empreendedoras e olho muito pensando assim, como é que a gente faz conexões com outros temas da vida para aquilo que é negócio, né? Para aquilo que tem a ver e que pode oportunizar o seu negócio e o empreendedorismo. E eu tenho visto na Baixada esse movimento de bons empreendimentos e que não são necessariamente grandes, mas são construídos com delicadeza e qualidade. Né? No caso das mulheres, especialmente, assim, eu vejo isso com muita intensidade. Então, fico muito feliz de estar na Baixada nesse momento, depois de mais de uma década estando no Rio e percebendo que tem novos empreendedores, especialmente novas empreendedoras, pautando as cidades com uma perspectiva de um negócio diferenciado que oferte um produto de altíssima qualidade. Sim, é importante e fortalece o próprio movimento econômico da cidade. Porque é o que a gente sempre bate na tecla aqui. Hoje a pessoa já trabalha no centro do Rio. Então ela, um exemplo, tá? Ela sai daqui de Caxias e vai pro centro. Trabalha, ganha o dinheiro lá, traz o dinheiro para Caxias. Só que na hora de usufruir, de comprar, de gastar, ela não gasta em Caxias. Ela vai pra Barra, ela vai pra Zona Sul. Não, vou comer na Zona Sul, que é pertinho. Vou comer na Barra, que entre aspas é melhor, que falam, né? E assim, com esse novo movimento, as coisas estão mudando. Já percebe. A galera já começa a consumir na cidade onde mora. A gente tá falando Caxias porque a gente hoje tá aqui. Então, por exemplo, eu consumo na minha cidade. Eu fortaleço o movimento do empreendedorismo na minha cidade. Eu ajudo, entre aspas, a gerar mais emprego na minha cidade. Eu gero mais renda para minha cidade, para a população daqui. E eu deixo o movimento da minha população mais forte. Então é um movimento que a gente fala assim, não é glamorizar. É o natural, é o básico. Eu estou fortalecendo o giro econômico da minha cidade. Todo mundo ganha com isso. É muito legal ver com essa ótica. Por exemplo, a gente tem aqui na rua esse exemplo que é fantástico. Tem o Polo Gastronômico de Caxias aqui na rua. A gente tem campeão do comida de boteco de um lado, tem campeão do outro, tem campeão na outra esquina e tá um do lado do outro. É isso. Então assim, eu quero comer um negócio bom hoje, um negócio diferente. Eu tenho no mínimo 3 opções na mesma rua. Pra que eu vou lá pra não sei aonde? Eu posso consumir aqui, eu posso gerar aqui, eu posso gerar dinheiro aqui. Isso é muito legal, essa ótica é legal. E assim, com toda a sua grade curricular, com toda a sua experiência, como é que você enxerga hoje, assim, pra gente entender com mais clareza, esse movimento pós-pandemia, onde muitas pessoas, inclusive muitas mulheres, perderam seus empregos e tiveram que dar um jeito, porque grande parte delas, por muitas ali, são provedoras de renda na família. Como é que você enxergou essa migração do público mulher anti-CLT e agora mulher empreendedora? E quando eu falo empreendedora, é o quê? Eu tenho que dar um jeito. Eu sei fazer bolo muito bem. Eu vou vender bolo. Eu sei fazer salgado muito bem. Vou vender salgado. E o negócio foi tomando escala. E aí, daqui a pouco, essa que vendia bolo em casa virou uma loja. E daqui a pouco a parada foi crescendo. Como é que você enxerga essa perspectiva pandemia pra frente? Como é que a gente percebe isso? Primeiro, dizer que a Secretaria de Estado da Mulher, no que diz respeito a esse tema, ela foi criada em janeiro do ano passado. Então, tem, portanto, 1 ano e 3 meses. E o tema autonomia econômica é uma pauta que é nova para a política das mulheres como um tema central, tá? Eu digo que a gente sempre teve a pauta do enfrentamento à violência muito alicerçada e por motivos óbvios, porque a gente tem números altíssimos e uma necessidade. E aí nós temos legislação, sistema, isso já estabelecido ao longo desses 20 anos, já muito consolidado. Eu comecei a trabalhar na política de mulheres, não tinha Lei Maria da Penha. Nós tínhamos os primeiros juizados especiais e o juiz não queria dar sentença porque ele não tinha outras sentenças dadas. Eles eram muito questionados na prisão do homem, porque isso era um tema ainda não solidificado no direito. Né? E aí, assim, 20 anos depois, a gente encontra todo um sistema da Lei Maria da Penha muito avançado. Ainda não é o que a gente gostaria, mas muito avançado, uma vez que a gente inclui, inclusive, temas como violência psicológica e outros temas. Dito isso, quando a gente cria a secretaria, e a Secretaria de Mulheres do Estado do Rio, ele reflete a organização do Ministério das Mulheres, o que é muito interessante, porque assim, do ponto de vista eleitoral, caminhamos em caminhos distintos, porém, do ponto de vista da gestão, era pensar o país, o estado e os municípios de maneira que a gente conseguisse organizar a chegada de recurso e da política pública.
porque é isso, né? Virada a eleição, o que vale é a gestão, né? A gente tem que pensar sobre isso. E o Estado do Rio fez esse caminho de ter uma secretaria que espelha o Ministério. E o Ministério veio com essa temática do desenvolvimento da autonomia econômica das mulheres muito forte. Também fruto dessa perspectiva da pós-pandemia, né? Como é que a gente vai falar da inserção da mulher no mundo do trabalho, da geração de renda e do empreendedorismo, da qualificação profissional, desse universo que foi muito impactante para as mulheres, como você trouxe na sua fala. E aí a gente divide isso na secretaria em 3 pilares, tá? O pilar 1 é o geração de renda. O que significa geração de renda? É aquela mulher que está fazendo bolo, que está vendendo, mas ela gostaria de voltar para a sua atuação de origem. Ela não é necessariamente um empreendedor, e não é todo mundo que vende alguma coisa que é empreendedor. Perfeito. E a gente tem muita clareza. E às vezes ela está só subsistindo efetivamente. Assim, ela está gerando renda para comprar o alimento do dia seguinte. Sim. E ela precisa ter o suporte ou para, de fato, se entender como um empreendedor e dizer, este é o meu caminho, ou políticas de reintegração ao mundo do trabalho, pensando nessas novas formas de trabalho que estão postas pós-pandemia. E isso é uma preocupação para nós. O outro pilar são as empreendedoras efetivamente, são aquelas que já estão, já tem MEI, já estão dentro desse caminho, ou estão ali na virada para se formalizar. Tá? Então, assim, e essas precisam de outro tipo de suporte. E o terceiro público que a gente diz, o terceiro pilar, são as empreendedoras que já conseguem empregar. Legal. Entende? Porque não dá para você tratar da mesma forma pessoas que estão em pontos de partida distintos. Sim. Né? Sim, se a gente colocasse todas são empreendedoras numa mesma sala, eu não conseguiria promover suporte e políticas públicas que dessem conta de atender a Dani. Da mesma maneira que eu não atenderia a Joana, que está lá no início da sua trajetória, tampouco a Renata, que estava ontem lá, essa menina que eu visitei em São João, e tem suas 20 empregadas lá dentro do negócio dela. Então, a gente está falando de fato de mulheres que estão em processos distintos e a Secretaria tem pensado em políticas distintas para atender essas mulheres, compreendendo as que estão nesse processo inicial, as que estão no meio do caminho e as que estão mais avançadas nesse sentido. Então, tem desafio, e tem o desafio, inclusive, de construir a política pública. Se você me perguntar, o passo seguinte Carol, o que tem pronto? Quase nada, tá? E por que eu te digo isso com muita tranquilidade? Eu digo isso para todas elas. Primeiro, a pauta empreendedorismo feminino não era uma pauta que o Estado reconhecesse. O Estado enquanto Estado, tá? Não só o Rio de Janeiro, o Estado enquanto organização da sociedade. Sim. Não tinha, né? Aí, de novo, fazendo paralelo com o enfrentamento à violência, quando a gente chega em qualquer Secretaria da Mulher, você sabe quem é o centro de atendimento, a Patrulha Maria da Penha, onde tem DEAN, quem é a psicóloga. Quando a gente chegou na Secretaria da Mulher, e eu chego em junho do ano passado, eu não cheguei na criação, eu já cheguei já com 6, 7 meses de existência, não tinha uma lista de empreendedoras para dizer assim, a Dani existia. A Dani não existia para o Estado, do ponto de vista de reconhecimento do lugar dela. Sim. Né? Então, nós primeiro começamos uma fase de reconhecer, e eu digo que é reconhecer mesmo, a gente foi se conhecer. Aí eu passei muitos meses visitando feira de empreendedoras, e eu ia lá e falava assim, então, eu sou a Carol, sou da superintendência, e as empreendedoras ficavam olhando na minha carinha assim, tipo, ué, gente, alguém do Estado que vem aqui, se apresenta e vem e me pergunta como é que faz, porque eu não vendo empreendedorismo. Eu nunca vendi uma bala. Se você me contar uma história triste, eu te dou meu celular. Assim, eu não sou uma empreendedora. Eu não sou do mundo dos negócios. Sim. Eu sou do mundo da política pública. Então, esse não era o meu lugar. Eu fui escutar. E, cara, eu tenho no meu time a Marcele, que é uma doutoranda na área de economia, da UF, que é uma pesquisadora da área do empreendedorismo. Mas eu falei, cara, vamos escutar essa mulherada. Assim, elas têm uma trajetória. Tem muita mulher que está aí há tantos anos na pista, trabalhando com isso, o que não tinha um Estado que ouvisse, e que a partir dessa escuta construísse. Então a gente começou um processo de se reconhecer, e eu digo que o reconhecer não é, eu te reconheço. Não, a gente se reconhece. Porque ainda também não era um caminho claro, e ainda não é, como é para a SEMEC, como é para o SEBRAE, como é para todo mundo que ainda está olhando para esse lugar do mesmo olhar curioso que a gente, tá? Como é que faz com esse mundaréu de mulher que agora empreende
por necessidade e que a gente tem pouco braço para alcançar e dar formas dela de fato se consolidar. E aí o Estado tem um papel importante porque é a mão mais, é a maior, não é a mais ágil, mas é a maior. A gente consegue implementar uma política que chega a Nova Iguaçu, a Caxias e a Quissamã ao mesmo tempo. Sim. Né? Não necessariamente as instituições conseguem ao mesmo tempo nesse sentido. Às vezes elas conseguem mais rápido, mas não mais amplo. E aí a gente então parte para construir o mês estadual da mulher empreendedora. O ano passado a gente já conseguiu fazer isso, transformar em lei, foi uma lei da deputada Tia Ju, que cria o mês de novembro, o mês estadual da mulher empreendedora, e aí tem um abuso particular meu, porque quando saiu a semana da mulher empreendedora e o Lula ia assinar, aí eu falei para a secretária. Voltou? Aonde eu parei? Você sabe? No mês da mulher. Isso. Tá. E aí a gente sugere, então, a deputada Tia Ju, que crie o mês estadual da mulher empreendedora. Criamos a lei, entrou no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Então, a partir já de 2023, todo mês de novembro será celebrado o mês estadual da mulher empreendedora em todo o Estado do Rio, para dar visibilidade para essas mulheres e para que a gente possa garantir que essas mulheres comecem a ter um espaço efetivo na política pública quando você cria datas, quando você começa a implementar. Então, dito isso, esse ano de 2024 é um ano de consolidação, onde a gente pretende, de fato, chegar em novembro desse ano, fazendo uma entrega do que é que a gente pensa enquanto política pública no Estado do Rio de Janeiro para as empreendedoras, considerando esses 3 pilares de mulheres que estão em momentos distintos do empreendedorismo. Isso é muito importante, né? Assim, a gente sentiu muita... eu, como faço parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Nova Iguaçu, né? Trabalho e turismo, a secretaria engloba, é ampla, mas eu cuido especificamente do trabalho, e a gente abraçou o empreendedorismo, especificamente com pautas voltadas para o empreendedorismo feminino, porque Nova Iguaçu é uma cidade que acontecem muitas feiras, e aí a gente tem muito as empreendedoras autônomas lá, né? E então a gente acolhe elas e a gente dá força, criamos um projeto de feiras para dar essa força, né? E para ganhar essa visibilidade e também ser uma forma da gente começar essa autônoma, transformar ela numa microempreendedora individual, porque como a gente também cuida, a gente tem a sala do empreendedor, então a gente mostra para ela quais são os benefícios dela se formalizar, que muitas delas não têm conhecimento, né? E aí você estava falando assim do reconhecimento, de fato, a gente ter a secretaria que atua, que vai lá para poder, de fato, ser reconhecida, ser conhecida, né? Isso traz um peso, uma visibilidade, e fortalece a gente, mesmo que a gente hoje no município ainda não tenha uma secretaria específica, mas a gente já tem em Nova Iguaçu, por exemplo, dentro da assistência social, a gente tem a coordenadoria, né, a superintendência das mulheres, do direito da mulher. Eu sou membro do conselho lá também, então a gente vai ter ação agora amanhã, no caso, também voltado para as mulheres. Então, como você falou, né, de ser a superintendência da autonomia econômica, né? Porque se a gente fala os principais casos, começa a pauta da mulher por conta da violência, né, que ela sofre, e muitas delas acabam porque muitas delas estão assim recém, né? Elas são dependentes. Sim. E aí elas se submetem a essas situações. Então esse é o ponto principal, né? Eu acho que um pouquinho antes disso é só a gente que até o nosso evento lá em Nova Iguaçu, a gente vai tratar sobre isso, dela primeiro entender que ela pode, né? Então trabalhar aí bastante a autoconfiança, a autoestima dessas mulheres, para que elas possam se reconhecer de fato, reconhecer suas habilidades, suas potências, e primeiro assim, dizer para mim, eu posso, né? Eu sou capaz, então, e agora, né? O que eu faço? E aí a gente começa a fazer esse trabalho. E eu tenho percebido uma coisa também importante, que é a conexão que a gente está criando entre as mulheres.
Porque o empreendedorismo é algo muito solitário. Sim. De fato. Né? E as mulheres, é isso, com a sua tripla jornada da maternidade, da geração de renda, muitas vezes de uma familiar adoentado que cuida, de todas as dificuldades que ela enfrenta. E a gente percebeu que esse movimento que a gente criou na secretaria, que além de pensar e fortalecer política pública, tem esse viés, que não foi num primeiro momento pensado por nós, mas que a gente vai percebendo no caminho, que era de fato que a gente dava suporte social, psicológico, de parceria mesmo, dessa mulher se olhar e falar assim, não tô sozinha. Olha, assim, tem outras experiências nesse sentido, tem experiências exitosas, tem experiências que não foram, então eu posso olhar para esse lugar. E a gente também está construindo entre elas esse ambiente onde a concorrência é boa, mas não tem ninguém que é inimigo, né? Assim, é diferente. Assim, você tem relações pessoais muito felizes, e a gente está concorrendo do ponto de vista econômico. E isso para a mulher também é novo, assim, né? Esse ambiente da concorrência, de falar sobre concorrência, de falar sobre dinheiro. Eu digo isso porque a minha superintendência, ela já ganhou 350 nomes diferentes. Porque as pessoas falaram assim, Carol, superintendente de autonomia econômica da mulher, parece que não cabe na mesma frase a autonomia econômica mulher. Porque eu já fui em eventos e falo assim, então agora você vai apresentar o fulano superintendente de autonomia econômica. E a pessoa não erra. Porque é aqui que primeiro a gente precisa compreender que é possível essas 3 palavras na mesma frase e compreendendo esse lugar. Segundo é a mulher perceber que o que ela está fazendo tem essa conexão. Né? Nós fomos criadas para ver o empreendedorismo, lá nossas avós e mães, não sei o quê, que faziam ali o seu crochê ou a sua costura como algo suplementar à casa, tá ajudando. Ela não era empresária, e as nossas avós e mães já eram, só que elas estavam ajudando a casa. Então a nossa geração, que ainda tem aqui seus 40 até 50 anos, veio com essa voz, com essa construção. Ela se perceber nesse lugar da autonomia, nesse lugar de que ela está empreendedora, de que a gente a vê como uma mulher potência, de novo essa palavra, e eu acho que ela é fundamental, isso não é algo que é natural para as mulheres não, tá? Eu digo isso porque a gente tem empresárias que, andando pelo interior do estado, quando você dá o microfone na mão dela, ela gerencia a empresa, ela comanda, mas quem fala é o filho, é o esposo, entende? Então, uma das temáticas que a gente também trabalha na Superintendência de Autonomia é essa autonomia social e o empoderamento da fala. Porque quando uma mulher empresária se apresenta e conta a sua história, ela está promovendo a outras mulheres a possibilidade de ter nela um espelho, de olhar e falar assim, se ela conseguiu, eu também posso, se ela passou por esses percalços. Mas as mulheres pouco contam sua história. Sim. Inspiração, né? Serve de inspiração. Poucas contam, porque eu mesma demorei a contar a minha história, né? E assim, porque você tem preocupações de ser julgada, né? De ser criticada. Então, isso ainda acontece muito, né? Então, assim, você de fato, por mais que às vezes você já até caminhou, já se empoderou de diversos aspectos, você abrir uma vulnerabilidade à sua história, você falar que você é uma mãe solo, né? Você falar que você, né, teve um relacionamento abusivo, isso ainda de fato, para muitas mulheres é assim, nossa, vou falar isso, né? Ou preocupada, às vezes, até de ser julgada e falar assim, isso é mimimia. A gente sabe, né, que isso, infelizmente, acontece. Mas quando a gente passa na pele algumas situações, a gente percebe o quanto real é. E o quanto que é possível passar e ser bem sucedido nesse sentido, mas que ainda é um desafio para muitas mulheres que às vezes ainda estão naquela fase, porque eu falo que eu já passei pelaquela fase de nem perceber que aquilo está acontecendo, né? De não enxergar. E aí você começar a meio que abrir os olhos, né? Para alguns pontos e ela perceber que ela pode, que ela é capaz de superar e de ir além daquilo. Uma questão que você estava falando, eu lembrei também, que eu queria trazer, é o quanto, falando da autoestima,
né, da mulher, o quanto essa parceria que vocês estão fazendo entre secretarias do Estado, né, o quanto importante é. Tem uma parceria muito importante com a Secretaria da Cultura, tem com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, enfim, você pode contar um pouquinho mais, mas da Secretaria da Cultura eu estou percebendo de perto, né, e proporcionar algum lazer, algumas alegrias para mulheres que antes, né, não poderiam ter acesso a isso. Sim. Nossa, queria que você contasse um pouquinho dessa parte. Essa foi uma experiência que a Ivete Sangalo nos proporcionou. Olha que loucura. Começa com a Ivete Começou Sangalo. Pela Ivete. Começa com a Ivete Sangalo, que já começa assim, né? Começa quente. Que é super quente. Começa macetando. Macetando, realmente, macetando, literalmente. A gente, no final do ano, teve o início da turnê da Ivete, e a Ivete, né, o show nos proporcionou a possibilidade de levar 1.000 mulheres. Caramba, legal. Para o show. Numa ação que eles têm feito no Brasil, enfim, de ter mulheres participando. E aí, foi, né, uma confusão na secretaria, ficou a cargo do meu time organizar isso, que começamos a mobilizar as mulheres e levamos. No primeiro momento, para mim, era levar as mulheres, e a gente tinha 2 ações no show: as mulheres e a ativação da campanha Ouviu Não Respeite a Decisão, que é uma campanha da secretaria que a gente faz em grandes eventos de combate ao assédio e violências nos espaços, para que sejam espaços seguros. Então a gente tinha 2 ações. Nós, da nossa superintendência, levaríamos as mulheres, e a superintendência de enfrentamento à violência atuaria em caso ocorresse, e graças a Deus, nesse show especificamente, nós não tivemos nenhum tipo de caso nesse sentido. Mas nós mobilizamos as mulheres, levamos as mulheres, e aí resolvemos criar um grupo de WhatsApp para a gente compartilhar as fotos, a gente se encontrar no Maracanã. E quando a gente se encontrou lá, e eu comecei a receber as mulheres, e elas dizendo assim: olha, eu nunca tinha vindo ao Maracanã, eu não esperava ver um show desse tamanho, porque o show da Ivete é um show internacional. Nossa, foi demais eu aquele show. não saía da minha casa desde a pandemia, poxa, desde que meu marido me abandonou, meu filho teve isso, não sei o quê. Isso pra mim tá sendo uma convivência. Tiveram mulheres que foram aqui de Nilópolis, que elas foram de trem, voltaram de trem, assim, senhorinhas com mais de 50 anos, como adolescentes, de grupinho, sabe, felizes. Legal. E aí, quando terminou o show, eu falei pra secretária, pra Luísa, falei: Lô, isso aqui tem uma história aqui. E tem uma coisa que é dar oportunidade das mulheres de diversão. E pode não parecer, mas isso tem que compor política pública. Né? A gente dá trabalho, qualificação profissional e oportunidade, não sei o quê. E quando é que a gente olha para essa mulher para um ambiente de convivência? E, bom, isso já me encantou. Falei: tem uma história que o ano que vem vamos partir olhando para isso também como uma dimensão da política pública. E é novo, porque a gente não conhecia nenhuma outra secretaria que já tivesse feito isso, juntar tantas mulheres para dizer assim: nós estamos proporcionando acesso ao lazer. Proporcionar acesso ao lazer é política pública. Sim. Né? Mas ainda é difícil você falar assim: mas todo mundo vai se divertir. Vai. E diversão também é política pública, e a gente tem que encarar como esse lugar. E aí, virou o ano, veio Alcione, comemorando lá os seus 50 anos de carreira, e a gente teve a oportunidade de levar mulheres novamente, e isso começou a se desdobrar em outras ações. Teatros já nos procuraram, a gente já começou a oportunizar para outras ações, e as mulheres estão absolutamente encantadas em poder acessar esses espaços. Não só mulheres que não tinham acesso à cultura do ponto de vista econômico, não. Mulheres que não tinham percepção de ocupação do espaço. De novo, não trabalhar só na ausência do recurso financeiro, porque não é necessariamente só a ausência do recurso financeiro. É pensar que essa mulher com 50, 60 anos que tem ido com a gente, passou os últimos 40 anos da vida dela cuidando de uma família, né, que não teve acesso a esses ambientes anteriormente. E não era só o recurso financeiro, era só porque ela estava tendo outras prioridades, e agora, quando uma senhorinha dessas vai com a gente e se diverte, e dança com a Ivete, e chora com a Alcione, isso tem um significado fantástico, porque agora ela está se olhando numa perspectiva mais integral e única, dizer assim: eu posso... Olha, eu me divirto. Olha, a partir disso aqui, a gente consolidou um grupo de WhatsApp, que é no meu WhatsApp, e elas fazem negócio, inclusive. Porque aí, vou fazer uma festa de criança, coloca lá: gente, quem tem decorador infantil, que virou um grupo, vai pro show, virou um grupo de negócios,
né? E virou um grupo também de sororidade, que quando a gente teve as chuvas da Baixada, nós nos mobilizamos e assim, aquilo que o Estado não deu conta de chegar de primeira, era fralda importante, era uma coisa do leite que a criança perdeu, não sei o que, era da vizinha, é do mais próximo, elas se cotizaram e compravam, quem estava perto chegava. Então assim, teve um desdobramento que começa ali numa história, num show que virou um movimento de pertencimento. Legal. E de conexão. Então, assim, eu tenho muita paixão, e que bom que você puxou esse assunto, porque eu fiquei, assim, dá trabalho toda vez. Imagina. Eu imagino. Falei, meu Deus do céu. Vez, organizar a estrutura de distribuição de convites, e a gente consegue ter mulheres da cidade do Rio de Janeiro, da Baixada, da região metropolitana. A gente já teve mulheres que vieram de Saquarema, de Paulo de Fronteira, elas se organizam e vêm. Então, assim, tem toda uma preocupação de vir, de voltar, de como essas mulheres chegam, porque o transporte não é responsabilidade nossa, é delas. Então, elas se organizam para estar, mas tem muita paixão nesse sentido, e eu tenho muita convicção de que isso é política pública, ainda que as pessoas falem para mim assim, às vezes, você não tem preocupação em ser julgada sobre isso? Eu tenho preocupação de que as mulheres não acessem. Julgada sobre isso é de quem está julgando. Isso tem total relação com autoestima, com bem-estar, né? Porque às vezes a mulher se isola muito, que você falou. Se isola ou cuidando da família, ou se isola porque tem que trabalhar muito. E ela, de fato, deixa. Eu mesma vou confessar, né? Que eu comecei a voltar a sair, não que eu não saia, né, mas assim, ir para um show por conta desse movimento, que muito tempo eu não saía, muito tempo, de verdade, e aí eu comecei, aí eu virou o ano, eu falei assim, não, agora esse ano eu vou aceitar até passeio de trem. Tipo, a Miguel Pereira tá lindo, hein? Miguel Pereira. Porque eu falei, gente, porque senão a gente fica ali, mãe, né? Mãe uma de 4, outra de 17. Então você tem 2 pontos aí, né? De acompanhar esse ritmo, né? A gente trabalhar muito. Então, assim, a gente acaba falando, não vou sair. E aí, quando é que a gente se diverte? Quando é que a gente tira um momento pra não pensar em nada? Pra só curtir aquilo que tá acontecendo? E isso despertou em mim. Então, já tem um testemunho aí também. Despertou essa questão de que é importante ter essa pausa, né? Ter esse momento. E eu acho que, assim, quero parabenizar, né, esse movimento que vocês estão fazendo. Eu acho que é muito importante e que tem que continuar, porque eu acho que isso traz mais autoestima para a mulher. Eu acho que ela para perceber ela, para fazer esse movimento, seja para de 20 anos, de 30, de 40, 50, de qualquer idade, né, de 60. Então traz um despertar diferente. Sim. Então parabéns aí, eu acho que tomara que continue esse movimento aí para empoderar ainda mais mulheres. Vamos ter. Agora sim, são 92 municípios, né? Como é que dá conta disso tudo? Conta um pouquinho aí os bastidores, se puder, porque é muita coisa. A gente tem 3 superintendências na secretaria, mais a secretária. Então, a gente se divide bem para atender os municípios nas pautas diversas. A gente já chegou, no primeiro ano, a gente chegou em 78 municípios de existência da secretaria, tanto de forma presencial como online, em capacitação de servidores, em atividades presenciais efetivamente. Esse ano a gente quer chegar ali perto dos 100%, talvez a gente não chegue no 100%, mas quer chegar perto do 100% de presença junto dos municípios, fortalecendo inclusive a política pública municipal. Então, onde já tem uma superintendência, onde tem uma coordenadoria, onde tem um centro de atendimento. Em muitos municípios a gente chegou através do mês da mulher empreendedora pela sociedade civil e não necessariamente pelo governamental. Porque as mulheres foram se organizando e convidando a gente, e nós fomos. Eu, particularmente, sou uma pessoa que adoro a estrada, assim, eu vou feliz. As pessoas falam assim, você não cansa? Eu me canso mais dos problemas do dia a dia do que de estar com as mulheres. Eu confesso que assim, o processo é mais difícil. Sim, né? Assim, licitar, esses para mim são um pouco mais cansativos do que efetivamente ouvir, estar na rua, conversando com essas mulheres. Isso para mim não é o cansativo, não. Então a gente tem conseguido se organizar nesse sentido. Tem meses que são mais apertados, como este especificamente. Então assim, março, agosto, novembro são meses que são muito pesados para nós.
Os intermediários são um pouco pesados, mas todos são, assim, no sentido de correria. Sim. Março, por ser o mês, né, Internacional da Mulher. Agosto, porque a gente tem aniversário da Lei Maria da Penha, então a gente faz um agosto muito intenso nesse sentido. E aí, novembro, na história da gente criar o mês estadual da mulher empreendedora, trouxe para nós essa perspectiva de chegar a muitos municípios. Nós começamos o mês de novembro, o ano passado, com a perspectiva de 12 atividades, nós chegamos a 26. Nossa! Dobrou a meta. Dobramos a meta. Passou um pouquinho. Exato, assim, tinha dia que eu fazia 3 municípios, assim, já chegava no final do dia, tipo, onde é que eu tô, mas vamos lá. Mas foi muito interessante ter feito, tenho felicidade em fazer, então a gente tem feito isso, a gente chega de maneira presencial, também de maneira no online, especialmente na capacitação de servidores públicos municipais para o atendimento das mulheres, e uma perspectiva muito interessante, que é o fortalecimento das políticas públicas nos municípios, porque onde a gente tem uma gestora municipal, ela é a Secretaria da Mulher, assim como as mulheres que se conectam com a gente pela sociedade civil. Né? A partir do momento que elas conhecem a Secretaria, que elas trazem isso, a gente se sente representado também. Eu perguntei porque eu imagino que seja uma dificuldade, porque lá no interior do interior, Rio de Janeiro é maior do que muitos países. Sim. Então, assim, lá no interior do interior, será que existe essa visão de empoderamento que está tendo para cá, mais para a capital? E como é que a secretaria é vista quando chega lá? Entendeu? Porque é muito complicado. A gente está em 2024, mas alguns lugares a gente ainda está bem atrasado. Então, o interior do estado do Rio tem muita potência também. E econômica. Sim. Então, assim, nós temos mulheres produtoras de café na região do noroeste, no norte. A questão é qual é a linguagem? Isso eu acho que é o grande ponto. E a gente tem conseguido customizar linguagens para os locais. Então, isso faz com que a gente consiga chegar com mais leveza. Obviamente, a questão do machismo e da misoginia, ela é posta, mas ela é posta ali e ela é posta na Vieira Solto. Tá? Assim, eu acho que eu não faço muita diferença sobre isso, não. Porque a gente tem políticas no interior, às vezes muito avançadas, às vezes até mais avançadas do que na região metropolitana, tá? Numa perspectiva. O debate ideológico é uma outra história. Sim. Né? Uma outra questão. Mas a gente tem percebido que sim, tem ampliado, assim como também a gente percebeu que isso se amplia fruto de uma questão que é a violência. A violência se interiorizou ao longo dos anos, tá? A gente viu isso ser mais perceptível, e foi mais perceptível porque a gente conseguiu ter mais equipamentos chegando. Então, à medida que você amplia os espaços de denúncia, a gente teve mais acesso. Não é aumentou a violência, não, a gente tem mais conhecimento sobre o fato. E aí isso faz com que o município comece a perceber a necessidade. Outro ponto nós somos a maior parte da população. Eleitoralmente, nós estamos de fato num lugar de decisório. Então, todos esses fatores vêm contribuindo para que também no interior do estado as políticas sejam fortalecidas. A gente tem no interior do estado algumas prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, e o que elas têm dito para nós é que efetivamente a criação da secretaria também fortalece, porque hoje os prefeitos nos recebem e eles precisam conversar sobre a temática. Uma coisa antes era assim, só tinha uma vereadora na Câmara, se o assunto era da cidade, ok, mas se era assunto de mulher, não é assunto de mulher. Hoje não é assunto de mulher, é uma política pública e ele precisa estar conectado com uma representatividade governamental no estado, que também faz com intencionalidade as suas visitas, né? Então eu tive com um prefeito que é muito querido e que ainda não criou a gestão municipal, e ele me apresentou diversas políticas do interior, tá? Diversas políticas. Falei, mas prefeito, o senhor faz muita coisa para as mulheres, só está faltando ter uma figura que represente isso tudo, porque eu, por exemplo, não sabia que o senhor fazia isso tudo, porque não tem uma figura que se conecte conosco. À época estava aberto um edital do Ministério, eu falei, o senhor, por exemplo, não pode acessar recursos do governo federal porque o senhor não tem um órgão aqui de mulheres. O senhor está perdendo dinheiro no teu município porque não tem um órgão de mulheres. E aí a gente está de novo fazendo a discussão do poder econômico. Né? Porque quando a pauta das mulheres tem investimento econômico, o município vai olhar para esse lugar como olha, obviamente não com a mesma intensidade, porque para obra, para saúde, mas começa a perceber que tem um investimento financeiro, que tem um investimento, por exemplo, nas empreendedoras, que faz uma devolutiva
econômica para o município. Sim. É um debate econômico. Né? E eu costumo, eu digo que eu vou a muitos municípios, muitas vezes não é encontrar com a política de mulheres. Eu tenho uma forte relação com as secretarias de desenvolvimento econômico no interior, para pautar o desenvolvimento econômico, fazendo a transversalidade do gênero. Né? Então, como é que a gente está olhando tudo isso? Olhando no recorte feminino, mas eu continuo fazendo o debate econômico. Sim. Eu continuo fazendo o debate da geração de renda, que poderia também ser para os homens. A questão é que nós temos um recorte de mulheres e étnico-racial também. Assim, onde é que estão as mulheres negras nessa história? Como é que a gente está olhando para esse lugar, né, nas políticas públicas? E muito numa perspectiva de pensar a política pública a partir do desenvolvimento econômico, olhando para as mulheres. Então, tem uma inversão de lógica também, que para mim foi uma super novidade. Quando eu cheguei na superintendência, eu não vinha dessa temática, eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? E aí, falei, não, eu acho que é isso. Eu acho que nós temos, na gestão pública, uma grande maioria de homens. O debate econômico para eles não é difícil. O que nós temos que fazer é transversalidade com o tema mulheres. E não fazê-los com que entendam e compreendam a pauta das mulheres. Isso não era algo para esse momento. O famoso, vocês não estão prontos para essa conversa. Não é? Então, compreendendo que não estavam prontos para essa conversa neste momento, e não significa que passo 2 não estejam, às vezes na segunda, na terceira conversa ele já está ligado, ele já está... Mas no primeiro momento não é a nossa primeira abordagem, especialmente na pauta da autonomia econômica. É diferente da pauta da violência, que ela é efetiva. Né? Ela não tem rodeio. Em que pese, esse ano, por exemplo, a gente teve uma intencionalidade no Carnaval de fazer uma campanha voltada para os homens. Toda a nossa comunicação, não tinha uma mulher no nosso material de Carnaval, e as pessoas disseram, ué, gente, mas a campanha de Carnaval, as mulheres já sabem como se proteger. As mulheres já sabem como elas têm que cuidar do corpo delas, elas têm que sair com as amigas juntas, elas não podem voltar sozinhas em determinado... A gente já sabe o que não pode fazer. Isso a gente já sabe a vida toda. Agora a gente quer olhar para os olhos dos homens e dizer assim, amigo, pra gente não ter um carnaval violento contra as mulheres, só depende de você. De você. Foi muito legal. O xizinho lá do cancelado. A gente fez o boy lixo e tinha os personagens, o cancelado do carnaval. Então, não seja o boy lixo desse carnaval, não seja o cancelado desse carnaval, numa perspectiva de chamar os homens. Né? Nós não temos como vencer a violência se não houver homens engajados no fim da violência contra a mulher. Isso é impossível. É impossível. Então, de novo, a gente está ampliando e dizendo assim, a Secretaria de Estado da Mulher conversa com homens, muita coisa, mas muito, com uma perspectiva de fortalecimento das mulheres. E não tem jeito, assim, se isso não for construído conjuntamente, o resultado não vai ser efetivo. Maneiro, hein? Muito bom. Aula, hein? Eu tô aqui assim, só admirando. É uma aula, de muito fato. Bom. Assim, essa questão do carnaval e tudo mais, assim, é triste, assim, entendo o que eu vou falar, é triste ter que fazer esse tipo de campanha, porque deveria ser normal não acontecer. E hoje a gente comemora quando não acontece. É muito complicado a gente ter que bater nessa tecla durante 200 mil anos, desde que o mundo é mundo. A gente tem que bater numa tecla que deveria ser natural e normal. Infelizmente, né? Porque para você pode ser uma coisa óbvia, né? Sim. Assim, mas, infelizmente, a gente sabe que isso é uma coisa que é estrutural e que precisa ser trabalhado. É muito complicado. Acho que a gente já conseguiu avançar muita coisa mesmo. Mas ainda tem um caminho muito grande pela frente. Acredito. Mas eu acho que ter a Secretaria de Estado da Mulher é muito importante para esse fortalecimento desse movimento. Eu espero, uma expectativa aí que os municípios também venham a ter. Naquele evento, na semana passada, né, que teve lá na Laura Alvim, eu percebi que já tem município que já tem Secretaria da Mulher, né? Já. Eu acho que era Saquarema. Saquarema tem Secretaria, Búzios tem Secretaria da Mulher. Duque de Caxias, acho que criou a Secretaria. Eu acho que sim, então eu posso tirar essa dúvida para vocês, mas acho que criou a Secretaria da Mulher. Posso mandar depois para vocês. Que avanço.
Nós temos, assim, hoje já tem 38 municípios que tem algum tipo de órgão específico para as mulheres. Mesmo que não seja secretaria mesmo que não seja secretaria. Ou uma coordenadoria, uma superintendência, às vezes vinculada à assistência social, mas que a gente já identifica como um órgão de política para as mulheres. Nós temos 52 equipamentos de atendimento às mulheres, centros de atendimento, CIANS, NUANS, todos esses núcleos de atendimento às mulheres em situação de violência, então tem 52 no estado. Uma casa-abrigo, que é uma casa de endereço sigiloso, onde a gente abriga as mulheres que estão em risco iminente de morte, né? Então, nós temos esse equipamento. Então, de fato, tem ampliado. A Itaguaí criou essa semana. Nós estamos com alguns municípios que estão caminhando para secretarias, e os que não criaram ainda, a gente sabe que a maior parte dos candidatos a prefeito tem colocado isso como compromisso das mais diversas vieses ideológicas, tá? Compromisso de ter a Secretaria da Mulher, porque faz muita diferença, efetivamente, você ter um órgão que pensa e executa uma política específica para uma parcela da sociedade, que por acaso neste estado é o maior e é o estado com o maior número de mulheres do Brasil. Então não tem como no estado mais feminino do país não ter políticas com recorte específico para elas. Ai, muito bom. Nossa, dá vontade de acabar esse papo. Dá vontade de acabar. Só que, infelizmente, a gente sabe que nesse mês a agenda dela deve estar uma loucura. Imagina, ainda bem que ela não vem com assessoria. Que não assessor... Quando vem gente com assessor aqui, o assessor fica ali agulhando. Ó, já deu, já acabou. Tem que ir pra não sei aonde, não sei o quê. Ainda bem que ela não vem com assessoria. Tá o telefone ali entrando nas imagina mensagens. Ali. Olha, que incrível. Conta pra gente aí um pouquinho dessa programação extensa que a gente tem aí no mês de março. Eu vou fazer um convite específico para amanhã. Nós vamos ter muita coisa acontecendo, nós já tivemos. Então vamos lá. Começamos dia 1º de março, lá na Casa de Cultura Laura Alvim. Foi muito importante ter ocupado aquele espaço, né? Em Ipanema. Um equipamento cultural que leva o nome de uma mulher que morou naquela casa, que movimentou a cultura carioca e é uma referência. Então a gente ter ocupado aquele equipamento foi muito importante para nós e para aquela casa. Em uma semana inteira nós realizamos 3 seminários, nós fizemos exibição de documentário, de fotos da secretaria, tem uma exposição da Isabela Francisco que é lindíssima, que trata do tema violência contra a mulher. Nós tivemos pôr do sol das empreendedoras, onde elas puderam fazer venda e networking, enfim, nós tivemos ali uma semana inteira dedicada, que começou no dia 1º, encerra amanhã no dia 8, e amanhã, no dia 8 especificamente, a gente vai para o Largo da Carioca, tá? A partir das 7 horas da manhã com distribuição de senha, atendimento às 8 horas da manhã, com mais de 40 serviços do Estado. Então, tem serviço na área da saúde, tem serviço na área da empregabilidade, tem serviços com o Sebrae e AG Rio para as empreendedoras, tem serviço de documentação com Leão 13 e Detran, tem serviço de beleza com Empoderadas e Faetec, vai ter espaço kids para as crianças, vai ter show no final da tarde, enfim. Então amanhã a gente vai ocupar a Carioca com um pool de serviços, né, para as mulheres que precisam resolver alguma coisa. Vai ter o pessoal do PROCON, a subsecretaria que trabalha com o pessoal LGBT, então para a gente atender as mulheres lésbicas, trans, nós vamos estar lá, enfim, com uma série de serviços. A partir das 7 horas de distribuição de senha, 8 horas de atendimento, vai ter mamógrafo, tá? Então a carreira do trabalhador e a carreira do mamógrafo vai estar lá, em um dia que a gente vai dedicar ofertando serviços para as mulheres. A gente teve uma percepção disso, né? Desse 1 ano e tanto de estar na rua, que era o momento da gente ir para a rua, de fato, ofertar serviço para aquelas mulheres que ainda não sabem que a Secretaria da Mulher existe muitas vezes, que estão ali no corre-corre do centro da cidade, que estão ali no corre de buscar o seu lugar de trabalho, que estão ali querendo saber como é que eu faço para conseguir um crédito na AG Rio, como é que eu faço para me formalizar. O Sebrae vai estar ali fazendo essa parceria. Vamos ter o atendimento às mulheres em situação de violência, então nós vamos ter inclusive sala lá, para se uma mulher chegar e quiser fazer a denúncia, ela vai ser atendida no momento, ela não vai ser encaminhada para depois. Então nós vamos ter as nossas técnicas lá para isso também. Então a gente está muito feliz, é uma parceria com a Defensoria Pública e além desses outros 40 órgãos que eu fui aqui citando com vocês. Então tem um convite muito especial a todas as mulheres. Venham celebrar com a gente nosso 8 de março, que é um dia de luta, que é um dia para celebrar a luta das mulheres, as conquistas e lembrar
que ainda temos um caminho pela frente, mas que nós não estamos sozinhas e que isso faz toda a diferença. Então, amanhã todas juntas. Depois nós vamos seguir. Vai ter Nova Iguaçu, vai ter Duque de Caxias, vai ter São João, vai ter Três Rios, vai ter Saquarema, vai ter... Enfim, a gente vai se encontrando nos municípios. Caramba, ainda bem que a gente marcou antes do Dia da Mulher. Né? Foi o que eu disse a ela. Falei, olha, pra eu estar aqui hoje, foi uma operação de guerra na minha residência. Tá? Assim, eu tô com uma questão familiar de saúde, e eu tenho uma filha pequena, e aí eu vim dormir na casa de uma amiga que é da minha equipe, aqui em Nova Iguaçu, com a minha filha, porque... Era isso. E aí, daqui eu vou sair, vou levá-la pro colégio, enfim, essas coisas que a vida nos traz. Coisas de mulher. Coisas de mulher. Mas eu acho que tem uma coisa que é prioritária, que é o compromisso que a gente tem com o que a gente faz. E eu tinha certeza de que era muito importante vir aqui conversar com vocês, porque vir conversar com vocês é levar informação para as mulheres que assistem vocês, para os homens que assistem vocês. Então, e que depois, de fato, ficaria muito mais difícil estar aqui em função da agenda. Mas fico feliz, espero que a gente possa se encontrar em outros momentos e que eu tenha atendido a expectativa de vocês no nosso diálogo. Portas abertas para voltar quando você falar assim, e essa quinta-feira eu tô livre. Já sabe onde cair aqui, eu chego em Caxias. Com certeza, Carol. Nossa, é uma honra ter você aqui com a gente, assim, um bate-papo de muito aprendizado, né, de muita admiração, muito respeito, muita admiração pelo trabalho que você vem fazendo com toda a equipe, né, com a secretária, com a Elô. Então, assim, agradecer imensamente e eu queria que ela deixasse uma mensagem, assim... A gente tem um megafone que é o formato da nossa logo, né? Que bacana. E a gente tem um megafone aqui no estúdio que vira um corte muito especial. Como se essa mensagem fosse pro mundo inteiro te ouvir através desse megafone. Uau! Ele só vai pegar o megafone aí pra você, que ele tá bem do seu lado aí. Que ele virou parte do cenário, mas antes ele já ficava na mesa. Aperta aqui. Não vai. Aí você só vai chegar um pouquinho pra trás e botar ele na reta aqui. Pra galera ouvir. Ele funciona de verdade. Bom você ter um desse lá amanhã pra você fazer uma festa lá. O negocinho é alto, hein? É só falar, é só apontar e falar. Então é uma mensagem pra todas as mulheres, pro mundo inteiro. Como se ele pudesse potencializar sua voz nesse momento. Que responsa! Ela não descontou essa parte, né? Mulherada, a gente tá junto nessa caminhada. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente segue construindo o mundo que a gente deseja. E vocês contem com a Secretaria de Estado da Mulher. Contem comigo pessoalmente, Carol Mendes. E que a gente saiba que não estamos sós. Acho que essa é a maior informação e que eu mais gostaria de transmitir para vocês. Saibam que nós estamos juntas, de mãos dadas, construindo um outro mundo possível, e é possível um outro mundo. Então, bora, vamos juntas. Muito bom, hein? Aulas. Que isso! Carol, obrigado de verdade por aceitar o nosso convite, por estar aqui prontamente. Quando a Dani mandou, você já aceitou na hora. Muito obrigado mesmo. A gente sabe que não é fácil, a gente acabou de falar que esse mês é complicado, você prontamente aceitou o convite aí, é muito legal. Muito obrigada, Carol. Obrigada imensamente, não só por estar aqui, né, mas por toda a parceria que a gente tem feito. Agradeço imensamente, tá? Eu é que agradeço vocês, que dupla incrível, parabéns. Que o Me Conte podcast tenha sucesso, que vocês possam receber aqui muitas mulheres que, assim como eu, atuam todos os dias para fortalecer outras mulheres. E vamos juntos. A gente pode ir até elas também nos próximos eventos que você fizer. A gente bota um podcast no meio do evento lá, ó. Fica legal pra caramba. A gente monta onde você quiser. A gente monta lá. Já pensou no evento amanhã, se a gente tivesse programado um negócio maneiro? Não é? Botar um podcastzão lá no meio do evento pra falar com as mulheres, pra trocar ideia. Bom, já fica aqui a missão da gente construir esse podcast já no próximo evento. Porque pra amanhã não dá, não. Amanhã, se eu falar pra isso, o povo da infraestrutura
Não vai gostar. Mas pro próximo a gente já fica aqui no compromisso de novembro. Legal, hein? Vai ser legal. Mas vamos pensar algo antes aí, que vamos ter novidades antes. Vai ser legal. Com certeza. E a gente vai estar junto. Obrigado, Carol. Obrigado, Dani. Obrigada. Volte sempre, você sabe que aqui, ó. Você fica nervosa, mas seu lugar é aqui, ó. Verdade, mas tô me acostumando, Olha, você que tá assistindo esse episódio, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, ajuda a gente pra caramba. Nós estamos no Instagram, TikTok, tudo que é rede social. Me Conte Conteúdo Podcast. Você tem rede social pra deixar? Eu ia falar Acabou isso. com a gente perguntou. Olha, gente, vou convidar vocês a seguirem a Secretaria da Mulher, que é SEC Mulher RJ, e o meu Instagram, que é com a letra K, tá, gente? Desde o dia que eu nasci, eu sou Carol com K. Teve um período que não dava muito pra falar isso, não. Né? Tava meio difícil. Mas, bom, é Carol, S de sapo, Mendes com Z. Vocês colocam aí uma legendinha. Né? Meu próprio nome e sobrenome. Então, todas convidadas a me seguir. Lá a gente fala muito sobre o que tá rolando dentro da secretaria, dentro das atividades, mas também falamos de inspiração, também falamos de maternidade, também falo de política, tá? Porque é importante que as mulheres falem sobre política. E aí, quem quiser acompanhar todos esses temas e sugerir, tá lá na minha rede social, super aberta a presença de vocês. Top, ó, então não perde tempo, se inscreve lá, siga ela lá, se inscreve aqui no nosso canal e até a próxima semana, quinta-feira que vem nós estaremos aqui com outra mulher que tem feito a diferença também no nosso estado, tá bom? Forte abraço, obrigado mais uma vez, até a próxima, valeu gente! Valeu!